Fernando relembra a Luísa que ela não quis a casa. Luísa dá um tapa na cara de Fernando e chama ele e Teresa de ridículos. Ela se sente humilhada e ressalta que sempre ajudou Teresa. Ela nomeia Fernando como o pior dos canalhas. Luísa chama o desgraçado de covarde. Ela xinga os dois e acredita que Teresa planejou tudo isso. Teresa nega. Luísa chama Teresa de meretriz e exige que Fernando saia. Ele obedece. Teresa fala para Luísa que teve que tomar a difícil decisão e que não queria magoar a amiga. Teresa relembra que viveu um inferno com Arthur. Teresa relata para a amiga que só Fernando a apoiou e inventa que se apaixonou por ele aos poucos. Para completar o cúmulo, Teresa garante que Fernando só pediu Luísa em casamento por pressão e que avisou a ela que os dois morarem juntos não daria certo. Luísa não se aguenta e mete um tapa dentro da cara de Teresa. Mariano fala para Heitor que quer se casar com Aurora. Heitor começa a ceder e decide colocar Mariano à prova. O diretor levanta a bandeira branca para ele. Luísa percebe que Teresa não tem um pingo de remorso. Luísa relata que a víbora quer sentir que triunfou. Luísa deseja a infelicidade de Teresa e que ela colocou tudo a perder por causa de dinheiro. Luísa fala para a ex-amiga que uma fortuna não traz felicidade e que ela não vai ter amor. Teresa sugere que a rival seja menos sentimental. Luísa acredita que Teresa sempre terá um vazio no coração. Teresa acaba chorando e comunica a ela que o mundo é de quem domina os sentimentos, coisa que ela não faz. Luísa insinua que Teresa sempre vai sofrer com as lembranças de Arthur. Teresa informa que Arthur não vai deixar de amá-la. Luísa relembra que Mariano a superou, porque seu irmão não. Afinal, o mundo não gira ao redor dela. Luísa fala para Teresa que vai seguir com sua vida. Teresa fica quietinha com o lacre. Fernando tenta falar com Luísa de novo. Luísa relata que os dois nojentos se merecem. Luísa ressalta também que Fernando virou outro homem. Ela só sente pena dele e sai. Fernando relembra que ainda não assinou o documento. Arthur aparece. Fernando conta para o professor que vai colocar a mansão no nome de Teresa. Arthur insinua para o bonitão que Teresa vai traí-lo. Fernando chama Arthur de despeitado. Arthur insinua para Fernando que pode transar com Teresa um dia antes do casamento. Os dois se enfrentam acirradamente. Arthur comunica a Fernando que vai aceitar o que Teresa lhe oferecer sem nenhum remorso, inclusive... Nico informa ao porteiro que precisa entrar no prédio. Mariano aparece e reconhece o marginal. Eles correm, mas Mariano o alcança e mete uma surra nele. Nico tenta se defender. Mariano tira muito sangue do vagabundo. Mariano ressalta que o marginal precisa pagar pelo que fez. Nico ameaça atacar a Aurora. O marginal agride Mariano e foge. Fernando questiona Teresa e exige que ela não o traia. Teresa fala para Fernando que não vai aceitar as grosserias dele. Ele a chacoalha. Teresa sugere que Fernando confie em seu taco e vira o jogo. Teresa abraça e beija Fernando. Ela segue irritada com as carícias do nojento. Teresa fala para Fernando que vai acertar as papeladas do divórcio. Rubens cobra uma resposta de esperança. Ele informa que vai ter uma prova de vida do garoto. Rubens cita a medalha. Ele revela para Esperança que terá o cordão de Rodrigo. Esperança se anima e fala para Rubens que precisa encontrar seu filho. Ele a despista. Esperança fala para Rubens que eles devem procurar a polícia. Ele a proíbe de alarmar os demais. Rubens ameaça afastar Rodrigo da sonsa. Ele beija Esperança. Luísa informa a Oriana que não quer saber nunca mais de Fernando. Oriana sugere que Luísa reconquiste o bonitão. Arthur aparece e Oriana fala para Luísa que Teresa sempre manipula meio mundo. Arthur exige que a velhota não confunda Luísa. Ele ressalta que Fernando também é culpado pelo que aconteceu. Luísa põe um fim na discussão. Ela toma uma decisão e avisa que precisa se afastar de tudo. Luísa entristece o irmão e pede o apoio dos dois. Arthur informa a coitadinha que também precisa dela. Oriana considera os dois como seus filhos. Teresa visita Esperança. Esperança desabafa com a amiga
e faz ela descobrir que Rubens e Genoveva são amantes. Teresa fica passada em Cristo e decide usar essa informação. Fernando tenta entrar na empresa, mas é impedido pelo funcionário. Ele descobre que Oriana tomou posse do negócio. Mariano liga para Aurora e avisa que precisa adiar o jantar. Mariano conta para Aurora que foi ameaçado por Nico e sugere que a amada tome cuidado. Aurora fala para Mariano que Nico pode atacar Teresa. O marginal vai à casa de Genoveva. Rubens encontra Nico e mostra o relógio para ele. Nico conta para Rubens que não matou Mariano. O marginal revela que acabou sendo surrado pelo gostosudo. Rubens exige que Nico conclua o trabalho. Nico pede mais grana para o bigodudo. Rubens não cede à chantagem de Nico e o ameaça. Nico aponta uma arma para Rubens e pensa em matá-lo. Genoveva aparece e pega uma estatueta. Ela atinge a cabeça de Nico com toda a força. Ele perde os sentidos e cai morto na mesma hora. Rubens atesta que o meliante já está ardendo no fogo do inferno. Genoveva se apavora. Nico segue estirado no chão que nem uma estalta. Lúcia concorda com a decisão de Luísa. Luísa conta a todos que já comprou a passagem. Luísa ressalta que precisa de paz e promete ao irmão que vai ficar bem. Lúcia sugere que Arthur respeite as decisões da irmã. Luísa relata para Arthur que eles vão seguir em contato. Lúcia conta para a amiga que vai cuidar do professor. Rubens relata para Genoveva que eles devem se livrar do corpo. Genoveva decide despistar os empregados. Rubens apanha o objeto e o esconde. Ele fala sozinho e ressalta que Genoveva agora está em suas mãos. Teresa abraça o urso e pensa em Arthur e Luísa. Teresa sente saudades do marido e ressalta que vai recuperar tudo. Teresa continua com sede de poder. Ela deseja reconquistar Arthur. Rubens mexe no corpo de Nico e pega a medalha de Rodrigo. Genoveva surge com sacos. Rubens informa a amante que eles devem embrulhar o morto. Fernando e Oriana discutem. Ela exige que ele mude de ideia. Fernando relata para a mãe que não se importa com a direção da construtora. Ela avisa ao filho que ele não pode deixar Teresa ficar com o dinheiro. Fernando contraria Oriana. Teresa vai à casa de Rubens e o vê saindo com Genoveva. Teresa decide seguir os vilões. Oriana exige que Fernando não se case em comunhão de bens. Ele garante que vai fazer as vontades de Teresa como um cachorrinho. Oriana perde a paciência com a Jamanta e não consegue tocá-lo. Oriana chama Fernando de idiota. Rubens e Genoveva estacionam. Teresa segue atenta. Ela vê os vilões carregando um corpo. Rubens e Genoveva deixam Nico cair. Lúcia propõe um brinde em prol de Luísa. Arthur elogia muito a irmã. Luísa informa ao brother que ele também pode refazer a vida. Rubens e Genoveva jogam Nico no rio que nem uma bosta. Teresa vê tudo, mas não reconhece quem morreu. No dia seguinte, Rubens visita Genoveva. Ela conta que não conseguiu dormir. Genoveva exige que Rubens faça companhia. Ele relata que eles devem ser cautelosos. Rubens tira a máscara diante de Genoveva e a chama de assassina. Rubens fala para Genoveva que tudo incrimina a oxigenada. Ela ressalta que agiu por ele. Rubens promete que vai ficar quietinho, desde que ela lhe pague. Luísa pede para Lúcia seguir vigiando Arthur. Luísa conta ao irmão que chegou a hora de partir. Os dois se declaram. Arthur e Luísa se emocionam. Luísa revela ao irmão que ele beijou Lúcia. Genoveva chora. Rubens abraça a corretora. Genoveva percebe que Rubens não é de se confiar. Rubens inventa para a amante que quer sustentá-la. Ele conta que deseja ser o provedor da família. Rubens passa a perna na burra de novo. Joana e Regina visitam Teresa. Teresa sugere que a mãe supere a partida de Armando. Regina questiona Teresa sobre Fernando. Ela deseja saber a razão do casamento ter sido cancelado. Teresa revela para Regina que Fernando confessou que a ama. Regina passa mal. Teresa e Joana socorrem a coitada. Arthur e Lúcia ficam a sós. Ela avisa que pode fazê-lo feliz.
Lúcia e Arthur conversam sobre o beijo. Ela conta para o professor que ele a confundiu com Teresa. Arthur fica com muita vergonha. Lúcia confessa que gostou do beijo e volta a beijá-lo. Ele a corresponde. Teresa ressalta que Regina não pode morrer uma hora dessa. Ela liga para Mariano. Joana não encontra os remédios da comadre. Regina continua sem ar. Arthur fala para Lúcia que quer ser sincero. Ela informa ao professor que não vai pressioná-lo. Lúcia ressalta que Arthur não precisa correspondê-la. Ele relembra que está pobre e que está arruinado. Ela não se importa e admira a personalidade dele. Lúcia decide pegar alguns artigos para traduzir. Arthur reflete. Mariano cuida de Regina. Teresa pensa em levar a mãe para o hospital, mas Mariano impede. Joana acalma Teresa, que ressalta que não quer ficar órfã. Mariano informa a todas que Regina precisa de descanso. Joana repreende Teresa pela forma que ela deu a notícia para a mãe. Johnny ressalta que Patrícia já é uma costureira profissional. Ele informa que sempre vai apoiá-la. Johnny fala para Patrícia que ela não pode sair sozinha, pois Nico está solto. Ela ressalta que precisa encontrar a cliente. Roberto aparece e descobre que Nico reapareceu. Teresa oferece dinheiro para Mariano. Ele informa que não vai cobrar para cuidar de Regina. Mariano sugere que Teresa esqueça Fernando. Fernando aparece e escuta. Fernando empurra Mariano. Rubens lê o jornal. Genoveva conta para a amante que encontraram um corpo no canal. Ele fica nervoso e fala para Genoveva que os dois precisam manter a calma. Ela deseja abandonar a cidade. Rubens relata para Amásia que eles não podem fugir repentinamente. Ele conta que vai pressionar a polícia. Mariano conta para Fernando que Regina passou mal. Teresa observa os dois. Mariano fala para Fernando que Teresa cega as pessoas. Ela cala o ex. Mariano sugere que Fernando use o seu exemplo. Teresa pede para Fernando não dar bola para as palavras do ex. Ela revela para Fernando que estava tentando contar tudo para Regina. Joana aparece. Fernando confirma para Joana que se apaixonou por Teresa. Joana fica quietinha. Teresa vai ao encontro da mãe. Fernando as interrompe. Regina exige que o gostosudo respeite Teresa. Joana pede para a comadre não se exaltar. Regina exige uma explicação dos traidores. Teresa pede para Fernando sair do apartamento. Regina deduz que Teresa só quer o dinheiro do bonitão. Joana discorda. Arthur fala para Lúcia que pretende deixar a residência. Lúcia sugere que o professor deixe de amar Teresa. Lúcia conta para Arthur que foi maltratada e agredida pelo antigo parceiro. Ela ressalta que o professor a conquistou aos poucos. Lúcia fala para Arthur que conseguiu superar sua desilusão amorosa. Ela sugere que ele relaxe e pede para que ele não cobre tanto de si mesmo. Arthur muda de atitude e abraça Lúcia. Teresa fala para Fernando que eles devem preservar a saúde de Regina. A víbora comenta com o gostosudo que Regina ainda não descobriu que ela o corresponde. Teresa fala para Fernando que a sentença do divórcio deve sair em aproximadamente 15 dias. Eles ficam de namorico. Fernando exige que Teresa siga longe de Mariano. Ela sugere que ele volte a morar no apartamento. Teresa decide voltar para a mansão. Fernando gosta da ideia. Roberto visita Arthur. Ele insinua que o professor está chifrando Teresa. Roberto conta para Arthur que quer adotar uma criança. Teresa comunica a Regina e Joana que vai voltar para a mansão. As duas não entendem nada. Teresa fala para Regina que se cansou das traições de Arthur. Ela tenta colocar as familiares contra o professor. Regina ressalta que confia na integridade do professor. Ela insinua que Teresa despertou a paixão em Fernando. Roberto conta para Arthur que Joana não pode ter filhos. Ele comenta que os trâmites para a adoção são bem complicados. Arthur fala para Roberto que uma criança não pode ser adotada por qualquer um. Roberto garante que sente muita vontade de ser pai e consegue comover Arthur. Teresa inventa para as familiares que não provocou Fernando. Ela relata que Fernando jamais gostou de Luísa. Joana fica com a pulga atrás da orelha. Teresa relata que não gosta de Fernando.
A víbora comenta com Regina e Joana que o bonitão está confuso. Regina fala para a filha que ninguém se apaixona à toa. A víbora rebate as acusações da mãe e conta que corria para fugir das agressões de Arthur. Joana e Regina sugerem que Teresa não fique com Fernando. Regina exige que a filha apoie Luísa. Rubens perturba a Esperança de novo. Ela vê a medalha de seu filho e comprova que o cordão é dele. Esperança surta. Rubens exige que Esperança arrume as malas. Aida e Aurora se encontram. Aida chama Teresa de aproveitadora. Aurora admite que Aida tinha razão sobre a víbora. Elas ressaltam que continuarão sendo amiguinhas. Aida confessa para Aurora que segue gostando de Mariano, meu Deus do céu. Aida fala para Aurora também que não vai fazer nada, pois não é desleal como Teresa. Aurora sugere que Aida arrume outro amor. Aida ressalta que precisa viver o seu luto por Paulo. Aurora oferece o seu ombro amigo para Aida. Esperança se recusa a acompanhar Rubens. Ele informa que não pode dar detalhes sobre a investigação. Rubens exige apenas que Esperança o obedeça. Ela percebe que ele está armando alguma tramóia. Rubens toma a medalhinha das mãos de Esperança e exige que a ex-amante confie nele. Esperança relembra que Rubens sempre a enganou. Ele inventa que mudou. Esperança fala para Rubens que não é boba. Ela o informa que só fugirá com ele quando vê Rodrigo. Teresa entra na mansão e se sente dona e senhora da casa. Teresa ressalta que ninguém vai tirar o que lhe pertence. Ela grita por Lena. Teresa comunica à empregada que voltará a ser patroa deles. Teresa pede para Lena preparar as malas de Fernando, pois ele vai se mudar. Rubens inventa para Esperança que nunca a enganou. Esperança relembra que o bigodudo tem uma relação com Genoveva. Rubens insinua que Esperança não soube esperá-lo. Ela sugere que ele esqueça o passado. Esperança fala para Rubens que está disposta a acompanhá-lo sim. Ele se alegra. Rubens beija Esperança. Ela exige que ele encontre Rodrigo já. Teresa chora e fala com o espelho. Ela ressalta que nada pode afetá-la, mas percebe que não consegue controlar seu amor por Arthur. Teresa relata que ainda não pode voltar com o marido. Regina e Joana conversam e fofocam sobre a suposta amante de Arthur. Joana exige que Regina apoie Teresa. A lavadeira informa a comadre que Teresa não pode fazer o que quer. Regina deduz que a filha está deixando Arthur pela falta de dinheiro. Joana informa a comadre que confia na afilhada. Teresa se penteia. Fernando aparece na mansão. Ele fala para Teresa que não consegue esquecê-la. Fernando leva Teresa para a cama. Regina fala para Joana que conhece Teresa. A lavadeira decide procurar Arthur. Joana sugere que Regina cuide de sua saúde. A costureira fala para a comadre que vai resolver a situação. Joana relata para Regina que Teresa não pode perdê-la. A víbora contém Fernando. Ele se irrita. Teresa relembra que fez uma promessa para Armando e se faz de vítima diante do gostosudo. Teresa relembra a Fernando que acabou de enterrar o pai. Ele pede perdão para ela. Teresa fala para Fernando que não quer cair na boca do povo. Ele segue excitado. Teresa inventa para Fernando que o deseja. Ele decide respeitar a decisão dela. Teresa agradece a compreensão do amante. Ele resolve sair e Teresa fica aliviada. Regina olha para o retrato e não suporta a solidão. Regina ressalta que Teresa precisa de Armando. Ela pede para o falecido iluminá-la. Regina chora muito. Roberto conta para Joana que procurou Arthur. Ele a informa que o professor vai tentar ajudá-los. Roberto fala para Joana que eles podem ser felizes sem filhos. A costureira fica alarmada. Joana assegura que Teresa não gosta de Fernando. Roberto revela para a esposa que Arthur já está até morando com outra. Joana acredita que Teresa falou a verdade e chama Arthur de cara de pau. O professor e Lúcia saem para jantar. Eles conversam sobre Luísa. Lúcia percebe que Arthur está com um olhar triste. Ele acredita que não é uma boa companhia. Lúcia fala para Arthur que a relação deles pode funcionar. Ele garante que vai superar o desamor. Lúcia conta para Arthur que quer comer uma deliciosa sobremesa. Rubens revela para Aida que vai se associar a Genoveva. Aida estranha.
Rubens garante a Aida que vai recuperar todo o patrimônio. Ela comenta com o pai que Genoveva está ficando louca. Eles ressaltam que Genoveva continua obcecada pelo bebê. Rubens inventa para Aida que não se importa com os problemas de Genoveva. Ela o questiona sobre Rodrigo. Hernan pede para Esperança ir à terapia. Ela se recusa e garante que quer continuar em casa. Ele relata que ela precisa encarar o problema. Esperança admite para Hernan que não quer perdê-lo. Teresa visita Aida. Aida tenta enxotar a inimiga. Teresa e Aida batem boca. Uma ofende a outra. Teresa exige que Aida lhe deixe em paz. Aida deseja abrir os olhos de Fernando. Teresa revela para Aida que Rubens e Genoveva são amantes. Hernan informa a Esperança que está atrasado. Ele confessa para a esposa que chegou a duvidar do amor dela. Esperança garante para Hernan que o venera. Eles juram amor eterno. Teresa admite para Aida que quer que ela se ferre. Aida acredita que a rival está mentindo. Teresa garante que jamais falta com a verdade. O comandante vai ao prédio e mostra uma foto de Nico para o porteiro. O funcionário conta para o oficial que Mariano brigou com um marginal. Joana pede para Aurora apoiar Teresa. Aurora conta para a costureira que decidiu se afastar da víbora. Joana sugere que Aurora volte com sua amizade com Teresa. A costureira confessa para Morena que sofre por não poder ter filhos. Joana conta para Aurora que não está conseguindo adotar uma criança e conta também que quer contratar uma barriga de aluguel. Roberto encontra Oriana. Eles comem. Roberto fala para Oriana que precisa de um emprego fixo. Ela resolve empregá-lo. Roberto revela para Oriana que se casou com a madrinha de Teresa. A Aurora fala para Joana que o músico não vai precisar transar com outra. A costureira comemora. A Aurora explica como funciona todo o processo de uma barriga de aluguel para Joana. Ela fica assustada. A Aurora ressalta que Joana precisaria de muito dinheiro. Teresa conta para Fernando que vai encontrar Arthur. Ele planeja acompanhá-la, mas ela impede, inventando que se preocupa com a integridade do amadinho. Fernando começa a ficar desconfiado. Teresa lembra que eles têm que se casar o mais rápido possível. A Aurora conta para Mariano que não conseguiu desmascarar Teresa para Joana. A Aurora ressalta que não quer perder o carinho da costureira. Mariano fala para a Aurora que Joana precisa descobrir quem é Teresa na realidade. Mariano convida a namorada para passear, sugerindo que eles passem um dia fora. Ela aceita. Oriana vai à mansão e insulta Teresa. Teresa informa a velha bruxa que a casa já é dela. Mariano fala para a Aurora que eles devem pegar a mala. Ela fica nervosa, pois deduz que vai transar com ele. Os policiais chegam ao hospital. Eles abordam Mariano e ele recebe voz de prisão. Mariano descobre que Nico morreu. Oriana ressalta que Teresa está acabando com a vida de Luísa e Arthur. Ela não liga. Teresa fala para Oriana que a casa lhe traz boas recordações. A velhota percebe que Teresa gosta de Arthur. Teresa fala para Oriana que não se esqueceu das humilhações dela. Oriana informa que a guerra só está começando. Teresa descobre que Luísa viajou. Oriana informa a Teresa que vai brigar por Fernando. Aurora tenta amparar Mariano. Mariano garante que é inocente. O policial algema o coitado. Aurora planeja procurar o pai, mas Mariano não permite. Ele pede para a amada procurar um advogado. Aurora fica desesperada. Oriana declara guerra a Teresa. Teresa ressalta que a velhota vai perder o amor de Fernando. Oriana deseja falar com o filho. Teresa informa que não é empregada de ninguém. A Aurora descobre que o advogado viajou. A Morena conta para Joana que Mariano foi preso. Joana ressalta que Mariano é incapaz de matar alguém. A Aurora pede a ajuda de Magda. Lena conta para Oriana que Fernando deixou a mansão. Teresa as escuta. A víbora liga para Fernando e conta para ele que Oriana esteve na residência. Teresa recebe uma ligação em seguida. Joana fala com a afilhada. A costureira revela que Mariano foi preso. Aida encontra Rubens e é fria com o pai. Aida acusa Rubens de ter uma relação com Genoveva.
A Aurora entrega os plantões de Mariano para Magda. Elas acreditam que tudo vai se resolver logo logo. A Aurora tem uma ideia. Rubens conta para Aida que conhece Genoveva desde a adolescência e que só a corretora o apoiou. Arthur aparece e atende a ligação de Aurora. Arthur descobre o ocorrido com Mariano. Aida fica alarmada. Rubens proíbe a filha de ajudar Mariano, mas ela não liga. Arthur decide averiguar o que houve. Aida resolve sair. Rubens deseja que Mariano apodreça na cadeia. Mariano chega na delegacia e é jogado na cela que nem um bicho. O oficial retira as algemas do coitado. Johnny conta para Patrícia que precisa trabalhar. Eles seguem com medo de Nico. Roberto aparece e conta que vai voltar a trabalhar para Oriana. Roberto decide esconder o emprego de Joana. Patrícia ressalta que ele não pode ter segredos com a esposa. Roberto decide continuar na batalha pela adoção. Joana aparece e descobre que Roberto voltou a trabalhar para Oriana. Anselmo visita Fernando. O profissional relembra ao gostosudo que sempre foi amigo de Oriana e o sugere que ele se reconcilie com a mãe. Anselmo fala também que vai ficar do lado de Oriana e tira um projeto de Fernando. Joana repreende Roberto. Ele informa que vai fazer um trabalho decente. Joana insinua que Roberto vai voltar a fazer intrigas sobre Teresa. Ela exige que o marido desista deste trabalho. Joana conta para todos que aconteceu uma desgraça. Ela revela que Nico morreu. Patrícia e Johnny comemoram. Joana revela para todos que Mariano está sendo acusado pelo crime. Mariano, enquanto isso, se prepara para encontrar o advogado. Ele encara Arthur. Arthur informa que vai defender Mariano. Os moradores da vila percebem que Mariano está sendo acusado por ter dado uma surra em Nico. Roberto deseja contar o ocorrido para Ramon. Joana não permite. A costureira ressalta que Regina também não deve saber de nada. Mariano relembra que Arthur sempre o odiou. O professor fala para o Moreno que era manipulado por Teresa. Mariano relembra a Arthur que tentou alertá-lo. Arthur admite que é um burro e agradece Mariano por ter, pelo menos, alertado Luísa. Mariano ressalta que não queria o mal da coitadinha. Aida e Aurora chegam à delegacia. Aida acalma a amiga e pede informações para o oficial. Arthur interroga Mariano. Mariano informa ao professor que não matou ninguém. Mariano comenta que Nico ameaçou atacar Aurora. Ele admite que intimidou o marginal. Aida conta para Aurora que Mariano já está com o advogado. Teresa aparece. Aida e Aurora criticam a víbora. Arthur supõe que Teresa segue amando Mariano. Fernando exige que Oriana pare de atrapalhar os projetos dele. Ele se sente atacado pela mãe. Oriana informa que é capaz de tudo para se livrar da lacraia. A velhota deduz que Teresa não transou com ele. Oriana chama Fernando de banana. Ele defende Teresa. Oriana fala para o filho que a víbora vai levá-lo para a ruína. Teresa rebate as acusações de Arthur e ressalta que conhece Mariano desde a infância. Teresa oferece sua amizade para Aurora. Aida desdenha da situação. Teresa relata que a rival é uma péssima advogada, pois sempre foi uma burra e uma folgada. Teresa demonstra toda sua eficiência para Aida. Arthur comunica a Teresa que vai defender Mariano. Aurora comemora. Arthur fala para Teresa que já sabe quem ela é. Aida decide ajudar o professor. Aurora agradece a presença dos dois. Arthur revela para todas que Mariano ameaçou Nico de morte. O professor comenta também que Mariano pode ser transferido para o presídio. Teresa e Aida seguram Aurora. Joana ajuda Regina a dobrar as roupas. A costureira informa a comadre que está com ódio de Arthur. Joana revela que Roberto viu Arthur com a amante. Portanto, Regina deve pedir desculpas para Teresa. Arthur informa a víbora que está em dívida com Mariano. Ele ressalta que não entende a esposa. Arthur insinua que Teresa não ama ninguém. Ele a acusa de só dar valor ao dinheiro. Ela não consegue se declarar para o amado. Arthur sugere que os dois continuem trabalhando. Teresa descobre onde Nico foi encontrado. Ela reconhece os sacos de lixo. Teresa revela para Arthur que Rubens e Genoveva jogaram o corpo de Nico no canal. Arthur fica passado em Cristo.
Arthur desconfia de Teresa. Teresa relembra que Genoveva tinha motivos para odiar Nico. Teresa quase fala demais. Ela não revela que foi extorquida por Nico. Teresa comemora a morte do marginal. Ela comenta com Arthur que Mariano não tem álibi. O professor insinua para Teresa que Fernando vai sentir ciúmes dela. Enquanto isso, Fernando liga para Teresa. Ela ignora a ligação. Arthur e Teresa voltam a discutir. Ele ressalta que ela não é confiável. Teresa pede para Arthur focar no trabalho. Ele perde a paciência e relata que não precisa dela. Fernando deixa um recado na caixa postal de Teresa. Teresa informa a Arthur que pode depor a favor de Mariano. O professor insinua que Teresa vai acabar colocando Rubens e Genoveva na cadeia. Teresa não se importa. Ela informa a Arthur que jamais mentiria para salvar Mariano apenas. Ela relata para o professor que sempre preza pela verdade. Esperança reza. Teresa informa a Arthur que Genoveva quis vingar a morte de Paulo. A víbora revela para o marido que Rubens e Genoveva são amantes. Teresa abre os olhos de Arthur. Arthur deseja contar tudo isso para Aida. Teresa exige que Arthur não alerte Aida. Aurora descobre que poderá ver Mariano. Aurora e Aida acreditam que Mariano é inocente, sim. Patrícia visita Esperança. Esperança descobre que Nico passou dessa para pior. Esperança atende uma ligação. Rubens inventa para a ex-amante que recebeu novas fotos de Rodrigo. Esperança se emociona. Rubens informa que eles podem fugir a qualquer momento. Esperança entrega uma carta para Patrícia. Esperança pede para a jovem guardar o envelope. Teresa exige que Arthur pense como advogado. Ele segue confuso. Teresa fala para Arthur que Rubens nunca valeu nada. Ela relembra também que Aida é muito impulsiva. Arthur dá razão a Teresa. Patrícia não entende a postura de Esperança. Esperança conta para a cunhada que é capaz de se sacrificar por Rodrigo. Esperança exige que Patrícia não a interrogue. Hernan aparece. Mariano fala para Aurora que não matou ninguém. Ele descobre que Teresa vai participar de sua defesa. Aurora admite que não confia na ex-amiga. Arthur interrompe os dois. Mariano revela para o professor que Teresa se apaixonou por ele na Europa. Rubens comenta com Genoveva que Aida pode apoiá-los. O tabelião deseja que a amante e Aida sigam sendo amigas. Rubens fala para Genoveva que quer passear com Rodrigo. Ela planeja acompanhá-lo. Genoveva revela que já tirou a certidão de nascimento da criança. Rubens se irrita. Genoveva fala para Rubens que agiu como mãe solteira. Ela informa ao amante que eles vão compartilhar tudo. Genoveva beija Rubens. Hernan conta para Patrícia que está preocupado com Mariano. Esperança sente pena do amigo. Hernan decide voltar a trabalhar. Patrícia agradece a hospitalidade de Esperança. A moça comenta com Esperança que Porfírio está cansado e doente. Patrícia vai ao banheiro. Rubens chega na residência. Ele apavora Esperança. Rubens mostra a foto de Rodrigo para ela. Esperança fica feliz. Rubens beija a coitada e Patrícia vê tudo. Fernando aborda Roberto. Eles conversam sobre Teresa. Roberto conta para Fernando que a víbora foi à delegacia para defender Mariano. Esperança tenta se livrar de Rubens. Eles disputam a foto. De longe, Patrícia fala e faz Rubens ir embora. A moça informa a amiga que viu tudo. Heitor chega na delegacia. Aida sai de cena. Aurora fala para Heitor que confia em Mariano. Heitor não desconfia dele não. Patrícia vê o retrato de Rodrigo. Esperança fala para a cunhada que está nas mãos de Rubens. Patrícia sugere que Esperança procure a polícia. Esperança revela para a cunhada que vai fugir com Rubens. Patrícia repreende a burra. Esperança informa que é capaz de tudo para recuperar o filho. Patrícia exige que a Sonsa alerte Hernan. Teresa presta seu depoimento. Ela relembra o crime e conta para o delegado que seguiu Rubens e Genoveva. Ele a interroga. Teresa conta ao oficial que não queria ser cúmplice de gente desonesta. Esperança exige que Patrícia siga calada. A Sonsa relata que Rodrigo não pode ficar sozinho. Teresa informa ao delegado que Rubens e Genoveva estavam segurando sacos de lixo. Ela mantém a sua versão para o oficial. Teresa garante para o delegado que Mariano sempre foi bom e honesto. O oficial insinua que Teresa tem um interesse amoroso por Mariano.
Teresa desmente o delegado. Fernando também aparece na delegacia. Aida confirma que Mariano está preso. Aida revela para Fernando que Arthur e Teresa estão trabalhando juntos no caso dele. Teresa lê o seu depoimento e assina. Arthur e Teresa exigem que Mariano seja solto. O delegado informa a todos que Mariano vai continuar preso. Teresa fica louca de ódio. Ela exige que Arthur entre em ação. Fernando entra na sala. Ele grita com Arthur e chacoalha Teresa. Roberto e Joana divergem sobre Fernando. A costureira volta a chamar o marido de fofoqueiro. Fernando exige que Teresa esqueça Mariano. Arthur defende a esposa e insinua que Fernando vai viver atormentado com a sombra dos rivais. O oficial ameaça os brigões. Heitor exige que todos se comportem. O diretor sugere que Teresa saia da delegacia. Teresa fala para Aurora que vai continuá-la ajudando. Aida é irônica com Teresa. Teresa fala para a rival que a justiça está prestes a ser feita. Patrícia pede um conselho para Roberto. Johnny aparece e conta para a esposa que Porfírio foi levado para o hospital. Todos se preocupam com o resmungão. Heitor e Arthur dialogam sobre a situação de Mariano. Aurora teme que o Moreno vá para o presídio. Arthur conta para os demais que Teresa está ajudando na investigação. Aida fica com a pulga atrás da orelha. Arthur faz mistério diante dos presentes. Aida conta para Heitor que Nico provocou a morte de Paulo. Aida relata que Mariano está pagando por um crime que não cometeu. Fernando e Teresa brigam feio. A víbora relembra que Mariano a salvou da morte e deve gratidão. Teresa fala também que tem informações valiosas. Fernando ressalta que está arriscando tudo por ela. Teresa relembra a Fernando que perdeu o pai por causa disso. O bonitão não entende o comentário. Teresa tenta terminar com Fernando. Ele recua. Ela exige que o amante não volte a procurá-la. Ela entra em um táxi. Aida resolve ir embora. Ela se despede de Aurora. Arthur revela para Aurora que Teresa viu Rubens e Genoveva jogando o corpo de Nico no rio. Escondida, Aida escuta e chora. Arthur, Heitor e Aurora percebem que os vilões tinham mesmo motivos para matar Nico. Aida volta e defende Rubens. Ela garante que Teresa só sabe mentir. Joana encontra a afilhada e descobre que Mariano vai passar a noite na cadeia. Teresa conta para Joana que Fernando armou o maior escândalo na delegacia. Joana percebe que a afilhada está escondendo alguma coisa. Teresa comenta com Joana que só Fernando a apoiou e inventa que Luísa passou a destratá-la após a volta de Lúcia. Dário conta para os demais que Porfírio está em estado delicado. O médico decide operar o velhote. Teresa fala para Joana que Luísa lhe decepcionou. Teresa inventa para Dinda que Luísa acobertou a relação entre Arthur e Lúcia. Joana volta a confrontar Teresa. A víbora relata para Dinda que não tem nada com Mariano. Teresa confessa que está muito confusa. Ela conta para a madrinha que Fernando a pediu em casamento. Teresa fala para Joana que deu um chega pra lá no gostosão. Fernando chega na vila. Teresa e Joana se levantam. A costureira expulsa Fernando da residência. Aida conta para Rubens que Teresa prestou um depoimento contra ele. Rubens quase tem um troço e garante que não matou Nico. Rubens ressalta que não quer o sofrimento da filha. Ele vira o jogo contra a tapada e insinua que Teresa mentiu para salvar Mariano. Rubens liga para Genoveva e conta para a amante que eles precisam ir à delegacia. O telefone toca. Aida o atende. Hernan dá flores para Esperança. O pediatra acredita que a esposa o ama. Esperança vê a ligação de Rubens. Hernan sugere que a esposa não ignore ligações. Rubens fala com Esperança. Esperança consegue despistar Hernan. Rubens exige que Esperança não confirme que ele e Genoveva são amantes. Hernan percebe que Esperança está estranha. Ela passa a perna no marido de novo. Aurora e Heitor apoiam Mariano. O coitado chora e pede para Heitor cuidar de Aurora. Aurora conta para o amado que Teresa acusou Rubens e Genoveva pelo homicídio de Nico. Ao mesmo tempo, Rubens e Genoveva chegam à delegacia. Eles seguem atestando que Teresa é mentirosa.
Rubens e Genoveva enganam Aida bonitinho. Aida comenta com os vilões que Teresa quer vingança. Rubens e Genoveva se colocam à disposição das autoridades. Joana aconselha Teresa, sugerindo que ela vá para a mansão. Teresa pede para dormir com Adinda. Regina aparece e pede para conversar com Teresa. Regina admite para a filha que errou e acredita que criticou Teresa sem motivos. Teresa perdoa a mãe. Regina ressalta que precisa de Teresa. Elas se abraçam. No dia seguinte, Joana percebe que a afilhada não dormiu bem. Teresa informa a madrinha que está com vários problemas. Joana serve a afilhada. Teresa confessa para Dinda que não consegue esquecer Arthur. A víbora informa a Joana que quer dar uma segunda chance para o marido. Teresa planeja uma vida ao lado de Arthur. Oriana visita Fernando e eles conversam sobre o projeto Lua Turquesa. Oriana revela para o filho que os preços do empreendimento despencaram. Fernando descobre que há uma campanha difamatória contra o projeto. Oriana revela ao filho que ele está na boca do povo. Lúcia nota que Arthur segue pensativo. O professor conta para a pintora que Mariano atestou que Teresa o ama. Lúcia informa a Arthur que a víbora só gosta de dinheiro. Ela exige que ele pare de pensar em Teresa para ontem. Arthur lembra que Teresa está cravada em seu coração. Lúcia pede para o professor se esforçar. Arthur informa que admira Lúcia. Ela relata que eles podem tentar ser felizes. Arthur topa o desafio. Os dois se beijam. Teresa chega na residência e vê a cena. Ironicamente, Teresa aplaude a cena. Lúcia fica desconcertada. Teresa informa ao marido que o divórcio segue de pé. Ela tenta disfarçar seu ódio. Arthur insulta Teresa. Ela ressalta que não quer nada dele e sugere que os dois façam logo um acordo. Arthur informa a esposa que está com pressa. Eles marcam um encontro no tribunal. Os dois choram. Teresa relembra que queria dar uma segunda chance para o marido, pois já conseguiu recuperar a mansão. Fernando insinua que Oriana boicotou o projeto Lua Turquesa para desmoralizá-lo, mas ela nega. Fernando relembra que Teresa tem ações no projeto. Oriana informa ao filho que não prejudicaria Arthur. Aurora fala para Mariano que aceita se casar com ele. Mariano comenta com a namorada que a circunstância não é favorável nem um pouquinho. Aurora fala para Mariano que jamais vai abandoná-lo. Oriana chega à mansão e fala com Lena. Ela percebe que Fernando e Teresa estão discutindo. Teresa inventa para o namoradinho que queria se dar bem com a sogra. Teresa exige que Fernando pare de sentir ciúmes dela. Os dois se reconciliam. Fernando promete que vai mudar e ela finge um grande amor por ele. Oriana sente nojo. Fernando informa a Teresa que vai para o trabalho. Oriana segue na toca. Fernando sai da biblioteca e não vê a mãe. Oriana surpreende Teresa e a assusta. A víbora chama a bruxa velha de mal educada. Oriana pede para Teresa escutá-la com atenção. Oriana ressalta que conhece bem Teresa e sugere que ela tenha dinheiro e amor. Teresa não entende a sugestão. Oriana oferece vários milhões de reais para Teresa sair da vida de Fernando para ontem. Teresa joga o jogo da velhota e pergunta a Oriana quanto vale a felicidade de Fernando. Oriana fala para Teresa que não se importa com dinheiro. Teresa se faz de digna diante da velha bruxa e admite que elas podem até chegar em um acordo. Oriana respira aliviada. Teresa fala para Oriana que não pretende largar Fernando sem uma boa recompensa. Oriana pede discrição a Teresa. Teresa relembra que pode ter muitos milhões ao lado de Fernando. Oriana acredita que Teresa tirou a máscara. Teresa admite que precisa de amor e dinheiro. Oriana deseja que Fernando esqueça Teresa. Teresa coloca Oriana à prova. Teresa sugere que a velhota respeite as decisões do filho. Oriana faz uma estimativa e exige que Teresa suma do mapa. Johnny visita Porfírio. O baixinho deseja que o resmungão melhore. Johnny oferece abrigo a Porfírio. Os médicos decidem levar o velhote para a cirurgia. Patrícia se declara para Porfírio.
Mariano informa a Aurora que vai deixá-la livre caso tudo dê errado. A Aurora ressalta que vai seguir com ele em qualquer circunstância. Mariano relata que Aurora o ensinou a conhecer o amor verdadeiro. Os dois se declaram. Aurora conta para Mariano que Hernan vai cuidar dos pacientes dele. Ele sugere que Aurora não volte à delegacia. Mariano fala para Aurora que não quer vê-la triste. Ela ressalta que não vive sem ele. Joana e Johnny tentam acalmar Patrícia. O Nanico comenta com a costureira que Roberto fez a moça sorrir até altas horas da madrugada. Joana relembra que discutiu com o marido por ciúmes. Patrícia sugere que Joana confie em Roberto. Roberto aparece com um olho roxo. Joana fica envergonhada. Teresa visita Mariano. Ele acredita que ela quer provocar Aurora. Teresa fala para Mariano que não é má. Teresa informa a Mariano que está lutando pela liberdade dele e ressalta que ele é um ótimo médico. Teresa relata que gosta de Aurora. Mariano fala para Teresa que não precisa da ajuda dela. Ela relembra que ele foi seu primeiro amor. Teresa fala para Mariano que sempre vai ficar preocupada com ele. Mariano descobre que vai para o presídio. Mariano e Teresa se desesperam. Mariano ataca os oficiais. Teresa acalma os ânimos. Rubens conta para Genoveva que eles estão livres de suspeitas. Genoveva deseja partir. Rubens fala para Amásia que eles não podem agir. Genoveva teme que Esperança a delate. Rubens fala para Genoveva que está controlando o Esperança. Genoveva segue com medo. Teresa chama o delegado de injusto e tenta atestar a inocência de Mariano. Os oficiais ignoram Teresa. Ela lamenta por ninguém acreditar nela. Teresa garante para Mariano que viu Rubens e Genoveva jogando o corpo de Nico no rio. Roberto conta para Joana que trabalhará em uma empresa de Oriana. Ela resmunga. Roberto relembra que eles precisam de empregos fixos. Teresa garante para Mariano que vai colocar Rubens e Genoveva na cadeia. Mariano deseja falar com Aida. Teresa comenta que Aida defende o pai. Arthur aparece e é frio com Teresa. Ele segue disposto a ajudar Mariano. Oriana visita Lúcia. Elas conversam sobre Luísa. Oriana conta para Lúcia que deu um passo importante para solucionar o problema de Fernando. Dário informa aos preocupados que a cirurgia foi bem sucedida. O médico proíbe Porfírio de trabalhar. O resmungão descobre que tem uma forte gastrite. Dário obriga Porfírio a obedecer às ordens médicas. Aida detona Teresa. Teresa critica o marido e ressalta que ele abriu o jogo com Aida. Arthur conta que Aida o ouviu sem querer. Teresa garante para Aida que vai provar a culpa dos vilões, incluindo o pai dela. Aida segue acreditando em Rubens. A Aurora se mete e se estressa, pondo um fim na discussão. Esperança recebe uma notificação. Rubens surge e abre o envelope. O tabelião exige que Esperança esconda o caso dele com Genoveva. Ela estranha o pedido. Rubens informa que a fuga está chegando. Rubens ameaça matar Rodrigo. Teresa e Fernando namoram no sofá. Fernando conta para Víbora que está com problemas no trabalho. Teresa seduz Fernando e avisa que vai ao cartório. Ela garante para o amado que tudo vai correr bem. Ela sente nojo do beijo dele. Patrícia comenta com Joana que Porfírio é muito teimoso. A Aurora revela para as amigas que Mariano foi para o presídio. Todas lamentam. Heitor aparece e abraça a Aurora. Teresa chega no cemitério e deixa flores no túmulo de Armando. Teresa sente falta do pai. Ela ressalta que sua vida não voltará a ser igual. Teresa lamenta por não ter sido motivo de orgulho para Armando. Ela relata que precisa enfrentar o divórcio. Teresa não consegue esquecer Arthur. Ela prioriza a ambição. Arthur conta para Lúcia que Teresa não apareceu na audiência. Lúcia acredita que Teresa quer magoar o coitado. Arthur admite que não entende Teresa. Lúcia exige que ele siga afastado da ex. No dia seguinte, Mariano recebe a visita de Aurora. Eles se agarram. Aurora entrega comida para Mariano. Ela ressalta que Regina não sabe de nada. Mariano conta para Aurora que conversou com Heitor.
Ela sugere que ele siga batalhando. Mariano informa a Aurora que o amor preza pelo bem-estar do outro. Ele termina com a coitada, avisando que não quer condená-la a uma vida infeliz. Porfírio desabafa com Patrícia. Ela sugere que ele passe a respeitar Johnny. Porfírio fala para Patrícia que sabe o que faz. Patrícia defende o amado. Porfírio cita o pai de Patrícia e admite que o genro não gosta da jovem. Aurora fica chocada com a decisão de Mariano e dá um tapa na cara dele. Aurora exige que Mariano não crie pretextos para o término. Ela o coloca em seu lugar e garante que não é fraca. Aurora exige que Mariano lhe valorize. Teresa e Oriana se reencontram. A velhota relembra a Teresa que elas não são amigas. Teresa insinua que Oriana vai fazer o filho sofrer. Oriana oferece 5 milhões de dólares para a víbora. Teresa arregala os olhões. Fernando sai da toca. Teresa arma uma arapuca para Oriana. Fernando se decepciona com a mãe ao flagrá-la fazendo essa proposta supostamente indecente. Ele fala para Oriana que a odeia. Porfírio confessa para Patrícia que obrigou a filha a se casar com alguém que ela não amava. A coitada sofre. Patrícia descobre que o cara que a criou não é seu pai. Porfírio se desculpa com a neta. Ele assume a responsabilidade dos seus atos. Porfírio garante para Patrícia que não pode perdê-la de jeito nenhum. Ela perdoa o vovô. Oriana percebe que caiu em uma grande armação de Teresa. Teresa se faz desentendida. Teresa informa que sua felicidade não tem preço. Fernando joga na cara da mãe que não vai terminar com Teresa. Teresa finge sua grande bondade diante de Oriana e tira a bruxa velha do sério. Teresa beija Fernando na frente de Oriana e ela se descontrola. Oriana chama Fernando de bobo. Teresa relembra a velha bruxa que não a procurou. Fernando renega Oriana. Oriana ressalta que Teresa será a perdição do filho. Aurora e Mariano se reconciliam. Ela dá dinheiro para ele. Um detento observa Mariano. Aurora informa ao amado que eles vão continuar lutando juntos. Mariano ressalta que a namorada lhe deu uma grande lição. Aurora dá outro beijo no prometido. O detento sorri. Fernando corre atrás de Oriana. Ela avisa ao filho que vai ficar com todo o dinheiro. Teresa exige que Oriana respeite Fernando. Elas brigam é feio. Teresa inventa para Oriana que Fernando só quer ser feliz. Fernando cala a boca da mãe e acredita que a bruxa não o ama. Ele desafia a mãe a ir aos tribunais. Fernando chacoalha Oriana e a expulsa da mansão. Oriana relata que o filho vai se arrepender do que decidiu. Fernando chora. Teresa desfruta todo o circo que armou. Rubens fala para Aida que quer recomeçar em outro lugar. Aida exige que o pai continue na cidade. Rubens pede para Aida esquecer Mariano. Aida informa ao pai que vai apoiar Aurora. Aida sugere que Rubens procure Rodrigo. Ela decide procurar o irmão. Teresa finge consolar Fernando. Ele chora pela mãe. Teresa sugere que Fernando pare de sofrer. Ela fala para ele que pode sair da vida dele. Fernando acredita que Teresa é íntegra e honesta. Teresa sugere que Fernando continue de cabeça erguida. Fernando fala para Teresa que precisa enfrentar Oriana. Teresa sugere que o amante seja amável com a mãe. Teresa informa também que segue disposta a se dar bem com a cabra véia. Aida deixa Rubens nervoso. Ele a informa que confia nos policiais responsáveis pela investigação. Rubens fala para Aida que sempre amou a filha e agradece o apoio dela. Teresa relata para Fernando que pode representá-lo nos tribunais. Ela comunica ao gostosudo que vai tomar a frente da situação para evitar a guerra familiar. Teresa manipula Fernando. Ela avisa que vai precisar de uma procuração para decidir tudo por ele. Aurora conversa com os investigadores e logo recebe a visita de Aida. Aurora conta para Aida que os oficiais iniciaram a investigação. Ela interroga Aida sobre Rubens e Genoveva. Teresa prepara os documentos e pede para Fernando assiná-los. Teresa fala para Fernando que mãe e filho não podem brigar por dinheiro. Ele dá razão a ela e assina os documentos. A Aurora relembra a Aida que Rubens já cometeu crimes. Aida se lembra de uma conversa com Mayra.
A Aurora tenta abrir os olhos da ceguinha. Teresa sugere que Fernando se anime. Ela avisa que é muito competente. Fernando pressiona Teresa sobre o divórcio. Ela conta que pegou muito trânsito e não conseguiu chegar no cartório. Fernando supõe que Teresa não quer se divorciar de Arthur. Ela finge que quer sim. Fernando decide levar Teresa ao cartório agora. Teresa analisa os documentos. Ela fala sozinha e ressalta que tem Fernando em suas mãos. Arthur aparece na mansão e exige uma explicação de Teresa. Teresa acredita que o marido quer manter o casamento. Arthur conta para Teresa que Mariano lhe alertou. Teresa confirma que se apaixonou por Arthur só na Europa. Arthur começa a acreditar que Teresa o ama mesmo. Ela conta que precisa de tempo. Teresa deseja saber se Arthur ainda gosta dela. Fernando interrompe os dois e parte para cima de Arthur. Teresa segura o gostosudo. Arthur comunica a todos que tem um certo compromisso com Lúcia. Mariano é afrontado pelo detento. O marginal acusa o coitado de ter matado Nico. Mariano se defende. O detento informa a Mariano que manda na cadeia. Mariano soca o bandido e ele sai no tapa. Mariano apanha e bate também. Rubens planeja tirar bastante dinheiro de Genoveva. Ele sugere que a chata vá ao banco. Genoveva pede a companhia de Rubens. Ele deseja ficar com Rodrigo. Rubens inventa que Genoveva é sua felicidade. Ele segue comemorando a prisão de Mariano. Enquanto isso, Mariano consegue dar uma surra no rival. Mariano exige que o marginal fale tudo o que sabe sobre Nico. Mariano oferece dinheiro para o bandido. Teresa comunica a Fernando que vai sair. Ele avisa que pretende enfrentar Regina. Mariano deixa Aida alarmada. Mariano revela que Rubens e Genoveva sequestraram Rodrigo e mataram Nico. Aida quase tem um troço. Os oficiais sugerem que Aida vigie o pai. Aida informa a todos que quer saber tudo sobre Rubens. Os oficiais temem que Aida alerte Rubens. Aida garante que vai cooperar sim. Teresa relembra a Fernando que Regina não pode ter emoções. Ele relata que a relação deles não pode ficar em segredo. Teresa cede à exigência de Fernando. Instantes depois, Teresa chega ao cartório. Arthur fala para Teresa que já preencheu a papelada. O juiz aparece. Arthur reitera para o meritíssimo que quer o divórcio. O juiz sugere que o casal lute pelo casamento, como se alguém tivesse pedido a opinião dele. Teresa pede para o meritíssimo apressar logo os trâmites. Ela se estranha com Arthur. Ele a chama de interesseira. O juiz supõe que o amor do casal ainda não acabou. Ele sugere que Teresa e Arthur reflitam. Teresa não consegue se controlar e chora. Arthur abraça a amada. Arthur não entende o motivo do choro de Teresa. Ela ressalta que está encerrando um ciclo. Arthur culpa Teresa pelo divórcio, relembrando que ela fez Luísa sofrer. Teresa tenta se desculpar. Arthur supõe que a amada está com remorso. Ele dá um sermão nela e avisa que era capaz de tudo pela amada. O professor ressalta que ninguém vai amar Teresa como ele a amou. Aurora, Aida e Jaime chegam na casa de Genoveva, mas descobrem que a corretora não está lá. Aurora sugere que Aida tenha forças para enfrentar os canalhas. Aurora teme que Genoveva e Rubens apareçam. Hermínia entrega o bebê para Aida. Aurora reconhece Rodrigo na hora. Aida sofre ao descobrir que Rubens e Genoveva sequestraram a criança e faz a cara de canastrona de sempre. Teresa e Arthur assinam a papelada. O juiz se despede do ex-casal. Arthur admite para Teresa que está um caco. Ele informa que vai continuar defendendo Mariano, pois ele não tem nada a ver com a situação. Fernando entra em cena. Arthur perde a paciência e ressalta que o ciúmes vai enlouquecê-lo, pois Teresa desperta a ira em todos os pretendentes. Arthur planta a sementinha da dúvida na cabeça do bonitão e se retira. Fernando atormenta Teresa. Ela o abraça. Teresa, com muita tristeza, admira sua aliança. Aida deseja devolver Rodrigo para a Esperança na hora. Jaime não deixa, pois Rubens pode alegar que tem direitos sobre o filho. Aida se decepciona com o pai e percebe que ele não vale o que o gato enterra. Aurora cuida de Rodriguinho. Patrícia e Johnny velam o sono de Porfírio.
O nanico sugere que a esposa perdoe os familiares e esqueça o passado de uma vez por todas. Ramon visita Mariano. Mariano fala para o pai que precisa sair do presídio o quanto antes. Ele deseja se casar com Aurora logo logo. Genoveva e Rubens voltam para casa. O tabelião não permite que a corretora guarde o dinheiro no cofre. Rubens e Genoveva conversam sobre o crime. Hermínia conta para Genoveva que Jaime quer vê-la. Rubens exige que Genoveva se controle. Ele a deixa sozinha. Rubens rouba o dinheiro de Genoveva na surdina. Jaime questiona Genoveva e informa que o carro e os móveis dela serão revisados. Aurora mostra uma foto para Hernan. Ele reconhece Rodrigo. Hernan se alegra ao descobrir que o garoto está vivo. Aida conta para o pediatra que Rubens sequestrou o Rodrigo. A perita analisa o tapete de Genoveva. Genoveva é interrogada por Jaime. O inspetor mostra uma foto de Nico para Genoveva e ela não evita o nervosismo. Hernan decide enfrentar Rubens. Aurora e Aida impedem. Aurora fala para Hernan que Rodrigo está bem. O pediatra planeja contar o ocorrido para Esperança. Aida decide acompanhar Hernan para dar a boa notícia. Genoveva inventa para Jaime que não conhece o feioso. Ela começa a cair em contradição. Jaime decide interrogar os empregados de Genoveva. Lúcia nota que Arthur está triste. Ele avisa que assinou o divórcio. Lúcia fica contente. Oriana chega na residência aos prantos. Ela conta para Arthur que rompeu relações com Fernando por culpa de Teresa. Regina segue lamentando a morte de Armando. Joana sugere que a comadre se distraia. A costureira acredita que a dor de Regina vai diminuir aos poucos. Regina insinua que Teresa não a ama. Teresa e Fernando aparecem. A víbora informa a mãe que Arthur não foi um bom marido. Regina não entende o que Fernando está fazendo ali. Fernando esclarece que gosta de Teresa e conta que Teresa o corresponde. Regina passa mal. Teresa revela para Regina que vai se casar com Fernando e quase mata a mãe de novo. Oriana admite para Arthur que tentou subornar Teresa. A velhota comenta com o professor que caiu em uma armação da víbora. Arthur e Lúcia detonam Teresa. Oriana descobre que Arthur já se divorciou, ou seja, ferrou. Joana repreende Teresa, que informa a mãe que está feliz. Regina insulta Fernando. Ele ressalta que agiu por amor. Regina bebe água. Teresa fala para a mãe que a relação de Fernando e Luísa não ia bem. Regina percebe que a filha não ama Fernando. Teresa informa a mãe que não quer briga. Regina comunica à filha que jamais vai apoiar o casamento deles. Fernando assegura para a lavadeira que vai fazer Teresa muito feliz. Regina despreza o casal, mas Teresa não lembra de ter pedido a opinião dela. Joana corre atrás de Regina. Aurora conta para Arthur que Rubens e Genoveva estão com Rodriguinho. O professor liga para Jaime. O inspetor proíbe Genoveva de viajar. Genoveva planeja sua fuga e pede para Hermínia arrumar as bagagens. Joana supõe que Teresa está grávida. A víbora nega. Fernando e Teresa pedem o apoio de Joana. Joana não sabe nem o que falar. Fernando tenta cumprimentar Joana, mas ela o ignora. Joana sugere que Teresa adie o casamento. Teresa fala para Dinda que não está disposta a esperar mais tempo para ser feliz. Teresa recebe uma ligação. Ela descobre que Esperança negou um envolvimento entre Rubens e Genoveva. Patrícia aparece. Teresa decide confrontar Esperança. A víbora teme que Mariano não saia da cadeia. Teresa percebe que Patrícia sabe de alguma coisa. Esperança recebe a visita de Rubens. Esperança reencontra Rodriguinho. Rubens exige que Esperança arrume sua bagagem. Patrícia decide contar a verdade para todas e revela para as duas que Rubens vai fugir com Esperança. Enquanto isso, Esperança tenta recuperar o filho. Rubens fala para a amante que eles são uma família. Ela o informa que ama Hernan. Rubens ameaça sumir no mundo com o filho. Ele e Esperança brigam feio. Esperança decide acompanhar o bigodudo nojento. Hernan, Aida e Aurora aparecem. Hermínia conta para Genoveva que Rubens já saiu com o bebê. Genoveva percebe que foi roubada por Rubens. Aida pede para o pai se entregar. Esperança fala para Hernan que vai fugir com Rubens.
A coitada descobre que Rubens roubou o próprio filho. Rubens aponta uma arma para todos e ameaça matá-los. Aurora ressalta que Rubens não vai conseguir escapar das autoridades. Aida enfrenta o pai e fala que o odeia. Rubens exige que Aida o acompanhe. Aida ressalta que Rubens não ama ninguém. Ela informa ao pai que Genoveva está louca e sugere que Rubens atire nela mesma. O tabelião decide assassinar Hernan. Joana acalma Patrícia. Patrícia acredita que traiu a confiança de Esperança e deduz que só piorou a situação. Esperança exige que Rubens não faça nada com Hernan. Esperança decide se sacrificar pelo marido. O bigodudo pede as chaves do carro para Hernan. Hernan cede às exigências do rival. Esperança apanha as chaves. Rubens atira e todos se assustam. Rubens captura Esperança e exige que ninguém o siga. Aida segue inconsolável. Na entrada da residência, Rubens é ameaçado por oficiais e vê Arthur. Ele sente medo e foge com Rodrigo. Esperança chora muito. Arthur abraça a coitada. Genoveva atende a ligação de Rubens. Ele avisa que está com Rodrigo. Genoveva supõe que Rubens queria fugir sozinho, mas ele desmente e fala que está em um lugar seguro. Rubens sugere que Genoveva o encontre. Ele fala que chegou a hora da fuga. Esperança desabafa com os demais. Jaime informa a todos que Rubens abandonou o carro. Rubens continua foragido. Jaime confirma que Genoveva matou Nico. Ele revela que acharam o objeto que a corretora usou para cometer o crime. Teresa aparece e descobre todo o abacaxi que está acontecendo. A víbora aproveita a oportunidade para insultar Aida. A Aurora defende a amiguinha. Teresa ressalta que Rubens está destruindo a vida de todos. E joga na cara também que estava falando a verdade desde sempre, ressaltando que Rubens é um assassino. Regina informa a Joana que Teresa agiu para separar Luísa e Fernando. Joana defende a afilhada. Regina exige que Joana faça Teresa refletir, informando que ninguém muda de ideia do nada. Aida se sente mal pela atitude do pai. A Aurora acredita que Rodrigo será resgatado. Aida supõe que Rubens usa o filho por dinheiro. Esperança consola Aida. Genoveva chega no esconderijo. Ela percebe que o bebê está com fome. Genoveva acusa Rubens de traí-la. Ele informa que Aida já sabe de tudo. Rubens fala para Genoveva que eles precisam deixar o país o mais rápido possível. Arthur oferece sua ajuda para Aida. Jaime se despede dos presentes. O inspetor fala para Arthur que Mariano será solto. Teresa garante para Esperança que não vai deixar de lutar para resgatar o afilhado. Ela se alia a Arthur. No dia seguinte, Aurora encontra Mariano e ele descobre que vai recuperar a liberdade. Mariano se emociona e agradece o apoio de Aurora. Eles ficam de namorinho e juram amor eterno. Eles planejam o casamento também. Teresa fala para Fernando que Rubens é um bandido e agradece a compreensão do gostosão. Fernando exige que Teresa corte relações com Mariano e Arthur. Ela pede para ele apressar logo o casamento. Fernando informa a Teresa que preparou uma surpresinha. Ela ganha um colar valiosíssimo e se deslumbra com o luxo. Lúcia e Arthur leem uma matéria sobre Mariano. O professor e Teresa são exaltados na reportagem. Lúcia percebe que Arthur continua amando Teresa. Ela relembra que Teresa também enganou Mariano e pede para ele se animar. Teresa continua admirando seu colar e sofre por não ter amor. Teresa abraça o urso e lamenta que não se pode ter tudo na vida. Teresa pega o telefone e pede para encontrar Arthur. Ele avisa que não quer vê-la. Teresa desaba. Joana e Roberto visitam Esperança. Johnny sente ódio de Nico. Patrícia se desculpa com Esperança. A Sonsinha despreocupa a cunhada. Joana fala para Esperança que tudo vai se resolver. Patrícia acredita que Rubens não vai fazer nada com Rodrigo. Esperança garante que é capaz de matá-lo. Teresa chega na casa de Lúcia e elas se estranham. Lúcia informa a Teresa que Arthur vai esquecê-la e declara guerra à víbora. Lúcia garante também que vai conquistar Arthur. Teresa ri da situação e logo fala para Arthur que eles precisam dividir os assuntos do escritório. Arthur segue frio com a ex. Teresa chama Lúcia de patética. Lúcia se sente humilhada. Arthur pede para Lúcia não dar bola para Teresa. Lúcia sugere que ele deixe Teresa ficar com o escritório.
Arthur decide recomeçar. Mariano fala para Aurora que está adorando sua liberdade. Ele não para de dar bitocas na amada. Aurora conta para Mariano que Aida continua desolada. Aida aborda os dois e comenta que Rubens e Genoveva são dois monstros. A Aurora ressalta que Aida é uma boa pessoa. Elas se abraçam. Genoveva fala para Rubens que eles não podem ficar trancados para sempre. Ele informa que detesta o nome Paulo. Rubens chama Genoveva de demente. Teresa sugere que Arthur fique com o caso. Ela o questiona sobre Lúcia e relata que Arthur vai magoar a pintora. Arthur fica sem jeito e ressalta que Teresa também não ama Fernando. Ele acredita que Teresa ainda o venera. Ela confirma e os dois se beijam apaixonadamente. Arthur não entende a atitude de Teresa. Ele admite que a ama. Teresa chama Arthur de meu amor e confirma que voltaria a dar a vida por ele. Arthur atende uma ligação. Ele conta para Teresa que o divórcio já saiu. Ela sofre e ele tira a aliança. Teresa segura o professor. Arthur joga o anel no lixo e ressalta que Teresa priorizou o dinheiro. Arthur corta relações com Teresa. Ela sugere que o professor fique com as boas recordações. Arthur avisa a Teresa que não pretende perdoá-la. Ele volta a beijá-la. Arthur sugere que Teresa lhe procure um dia antes do casamento com Fernando. Ele manda um beijo à distância para Víbora. Arthur segue desolado. Teresa apanha a aliança e os dois não se conformam com a situação. Heitor sugere que Mariano tire alguns dias de folga. Mariano informa ao diretor que vai precisar de tempo livre para a lua de mel. Mariano pede a mão de Aurora para Heitor. Heitor aprova a relação dos dois e fala para Mariano que voltou a confiar nele. Fernando reencontra Teresa e percebe que ela está chorando. Teresa fala para Fernando que não tem mais o que falar com Arthur. Fernando descobre que a amante está solteiríssima e a pede em casamento. Teresa aceita e Fernando garante que eles serão felizes. Fernando tenta adiantar o casamento. Teresa muda de ideia e fala para Fernando que quer a nata da sociedade presente na cerimônia. Ele cede às exigências dela. Teresa inventa para Fernando que está com problemas no processo. Ela conta que Oriana pode vencer a guerra no litígio. Teresa ressalta que existe uma maneira para que Fernando não perca as empresas. Ele decide seguir a sugestão da amante. Teresa pede para Fernando colocar as empresas no nome dela. Ela o seduz. Rubens exige que Genoveva pare de gritar e ela avisa que precisa cuidar do bebê. Rubens lembra que eles não podem ter uma briga agora. Os vilões se reconciliam. Rubens e Genoveva planejam uma vingança contra Teresa. Fernando segue beijando a víbora. Teresa se alegra ao perceber que Fernando confia piamente nela. A víbora fala para Fernando que eles não podem perder o patrimônio. Teresa pede para que Fernando não confie em nenhum amigo. Ela informa que vai ligar para o contador e sugere que ele se prepare para deixar de falar com Oriana. Arthur conta para Lúcia que está divorciado. Ela sugere que ele aceite o seu destino. Lúcia fala para Arthur que vai saber ser paciente. Eles se beijam. Aurora e Mariano chegam na vila. A Aurora conta para os pobretões que vai se casar com o Mariano. Todos comemoram. Joana abraça a Aurora. Roberto tira sarro da situação. Joana e Ramon ressaltam que os morenos serão felizes. Regina felicita os noivos. Teresa e Fernando se reúnem com o contador. Ela dá a caneta para ele. Fernando fica receoso. Teresa relembra ao gostosudo que Oriana não o respeita. Fernando pega a caneta e analisa os documentos pacientemente. A Aurora pede para Joana fazer o seu vestido. Joana se emociona. Patrícia decide ajudar Joana. A Aurora admite para as amigas que está feliz. A Aurora não deseja chamar Teresa para ser a sua madrinha de casamento. Regina pede para a Aurora não fazer uma desfeita com Teresa. No dia seguinte, Teresa informa a mãe que não mudou de ideia. Regina deduz que a filha será infeliz. Teresa informa a Mamacita que quer aproveitar o lado bom da vida. Ela conta para Regina que será milionária e mostra seu colar de brilhantes para a mãe.
Regina sugere que a filha não se deslumbre. Ela ressalta que Teresa só valoriza o material. Joana as interrompe. Teresa demonstra sua euforia para a madrinha. Joana decide apoiá-la. Teresa descobre que Aurora e Mariano vão se casar. Teresa insinua para os familiares que Mariano ainda gosta dela. Joana deseja fazer o vestido de Teresa. Teresa informa a madrinha que vai comprar a roupa e deixa Joana incomodada. Ela relembra à madrinha que o casamento será no civil. Oriana fala com um advogado. Ela recebe a visita de Teresa. Teresa se alegra com a situação da velhota e pede para que ela a aceite. As duas batem boca. Teresa revela para Oriana que tem uma procuração assinada por Fernando. Lena carrega o lixo. Rubens a observa e entra na mansão na surdina. Teresa se reúne com um profissional. Ela informa ao engravatado que quer vender as empresas. Teresa pede a descrição dele. Ela informa ao profissional que ele vai ter uma grande comissão. O engravatado aceita vender as empresas. Fernando encontra a Oriana. Ela fala para o filho que o ama e levanta a bandeira branca para ele. Oriana abraça Fernando. Fernando acredita que a mãe vai aceitar Teresa e entrega o convite do casamento para a mãe. Oriana rasga o envelope na cara de Fernando e desperta o ódio dele. Oriana exige que o filho abandone Teresa. Fernando percebe que a mãe não mudou e exige que ela respeite as suas decisões. Eles brigam feio. Oriana informa ao filho que Teresa vai tirar tudo dele. Ela conta que foi afrontada por Teresa. Fernando admite para Oriana que deu poderes legais para Teresa. Oriana ressalta que o filho vai ficar na Rua da Amargura. Fernando acusa Oriana de ter matado o marido de desgosto. Ela dá um tapa na cara dele. Fernando fala para a mãe que não vai voltar a procurá-la. Oriana começa a passar mal. Fernando renega Oriana, mas ela cai dura, então ele é obrigado a socorrê-la. Teresa se despede do engravatado. Ela é surpreendida por Rubens, que aponta uma arma na cara dela. Teresa não consegue fugir. Rubens ressalta que chegou a hora de Teresa ter uma lição e a culpa por todas as suas desgraças. Rubens planeja matar Teresa e garante que está disposto a assassinar todo mundo que passar em seu caminho. Rubens exige que Teresa engane Lena. Teresa dispensa Lena e os demais empregados. Lena nota algo estranho. Rubens rende Teresa. Aurora conta para Fernando que Oriana teve um AVC. Ela informa que a velhota deve ficar com sequelas. Heitor revela para Fernando que Oriana não está reagindo. Ele chora. Teresa deixa um recado na caixa postal de Fernando. Ela oferece sua ajuda para Rubens. Rubens exige que Teresa assine vários cheques. Ele fala para Víbora que não tem nada a perder. Teresa exige que o bigodudo se responsabilize por seus atos. Ele esclarece que a odeia. Rubens garante que precisa deixar o país. Ele quase estoura a cabeça dela. Fernando vai ao quarto de Oriana e pede para a mãe reagir. Teresa acaba chorando e inventa para Rubens que o entende. Teresa oferece a fortuna de Fernando para o tabelião. Ela pede para Rubens pegar os talões de cheque. Ele desamarra um dos braços dela. Rubens liga para Genoveva e roda pela casa. Arthur entra na mansão e tenta desarmar Rubens. Eles travam uma batalha. Arthur corre atrás de Rubens e consegue capturá-lo. Arthur dá uma surra no bigodudo, que fica acabado. Os oficiais dão voz de prisão a Rubens. Arthur solta Teresa. Ele conta que foi alertado por Lena. Teresa ressalta que Arthur salvou sua vida. Ela agradece a ajuda do professor. Jaime exige que Rubens fale o paradeiro de Rodrigo. Arthur e Teresa desejam que Rubens apodreça na cadeia. Rubens rosna. Hernan fala para Esperança que a vida não pode parar. Ela garante que vai continuar procurando o filho. Teresa surge com Rodriguinho e devolve o bebê para Esperança. A Sonsinha chora muito. Hernan se emociona e todos caem no choro. Aurora conta para Fernando que Oriana está com o corpo paralisado. Ela acredita que a velhota não voltará a falar. Aurora admite para Fernando que Oriana vai ter uma vida complicada. Fernando morre de remorso. Aurora sugere que Fernando não se sinta mal. Teresa encontra Fernando no hospital.
A Aurora sugere que Teresa apoie Fernando. Teresa descobre que Oriana se ferrou de verde e amarelo e fica feliz. Teresa finge consolar o amadinho e inventa que está disposta a ajudar Oriana. Teresa sugere que Fernando adie o casamento. Fernando acredita que Teresa tem um bom coração. Teresa arqueia as sobrancelhas porque seu coração não é bom, não. Teresa encontra Aida no hospital e revela que Rubens a fez de refém. Aida quase tem um troço. Teresa conta para Aida que Rubens e Genoveva foram presos. Teresa devolve as humilhações que sofreu de Aida e ressalta que ela é filha de um bandido. Ela fala para Aida que mesmo com sua origem humilde, venceu na vida. Teresa sugere que a inimiga se explique para os amigos da alta sociedade. Fernando fala com Oriana, mas ela não consegue dizer um ai. Magda conta para Fernando que Heitor quer vê-lo. O bonitão beija a cabeça da mãe e a deixa sozinha. Teresa entra no quarto de Oriana e debocha do estado dela. Teresa relembra do dia que foi incomodada pela bruxa após o acidente. Teresa fala para Oriana que elas não são iguais e revela para a velhota que é dona de metade das empresas dela. Oriana quase morre e Teresa a culpa pela situação de Fernando. Teresa informa a Oriana que é muito esperta e garante que já sabe o que vai fazer. Ela informa a Oriana que vai hospedá-la, planejando torturá-la bem gostoso. 2 semanas depois, Joana e Regina visitam Teresa. Teresa reprova a presença das familiares. Regina sugere que a filha reflita. Teresa comunica à mãe que vai tirá-la do cortiço. Lena conta para Teresa que a repórter chegou. Teresa revela para Joana que será capa de uma revista. Teresa orienta Lena. Teresa dispensa Joana e Regina. A lavadeira deseja ir embora. Joana fala para Regina que elas podem assistir à entrevista. Joana acredita que Teresa sente orgulho de sua origem. Letícia se prepara para entrevistar a víbora. A repórter começa o trabalho. Regina e Joana cumprimentam Letícia. A repórter permite que as pobretonas escutem a entrevista. Letícia questiona Teresa sobre sua origem. Teresa inventa para a jornalista que não tem mais pais, revelando que é órfã. Regina morre de humilhação. Rubens é perturbado por um detento e enfrenta os colegas. Os marginais decidem vingar a morte de Nico. Joana chama a atenção de Teresa, que exige que a madrinha cale a boca. Teresa informa a Letícia que quer falar apenas sobre Fernando. Regina confirma para a repórter que Teresa não tem pai e nem mãe. A coitada tenta disfarçar a montanha de tristeza que está sentindo. Teresa fala para Joana que elas vão ter uma conversa depois. Teresa exige que Joana a compreenda. Letícia interroga Joana e Teresa inventa para a repórter que Joana é apenas uma babá. Ela relata que Joana não passa de uma empregada intrometida. Lena sugere que Teresa e Letícia se dirijam ao jardim. Joana morre de frustração. Momentos depois, Teresa recebe o cheque com o valor das vendas das empresas. A víbora descobre que agora é dona de 300 milhões de dólares. Teresa dispensa o bigodudo e rodopia. Teresa joga tudo para o alto e ressalta que está bem milionária. Ela gargalha e beija o cheque como se fosse a última coisa que veria na vida. Joana e Regina conversam na porta da residência, percebendo que foram humilhadíssimas. Joana fala para Regina que vai morrer de tanta tristeza. Regina informa a comadre que Teresa nunca vai mudar. Joana se arrepende por ter apoiado Teresa. Regina garante que Teresa é má. Teresa ressalta que vai ter tudo o que sempre quis. Ela sente falta do amor de Arthur. Fernando volta e exalta a beleza de Teresa. Fernando tenta beijar Teresa, mas ela se esquiva e avisa que não vai ter casamento algum. Mariano atualiza Arthur sobre a saúde de Oriana. O professor comenta com Lúcia que Oriana pode até recuperar os movimentos. Arthur informa a Lúcia que adora Oriana. Fernando exige que Teresa se explique. Ela sugere que ele engane os jornalistas e joga na cara do idiota que não o ama. Fernando a chacoalha. Teresa relata para Fernando que estava enganada. Ele avisa que não é um brinquedo.
Teresa relembra que Fernando abandonou Luísa e dá o troco nele. Teresa é debochada com Fernando. Ele começa a agarrá-la, mas ela o empurra. Lena aparece e Teresa exige que Fernando deixe a mansão. Ela trata o gostosudo como um cachorro. Arthur conta para Lúcia que vai viajar. Ele planeja encontrar Luísa. Lúcia fala para Arthur que vai sentir falta dele. Ele promete que vai voltar a tempo de prestigiar a exposição dela. Arthur e Lúcia trocam declarações. Fernando percebe que Teresa o traiu e percebe também que Oriana tinha razão. Teresa admite para Fernando que Oriana sempre esteve certa. Fernando nota que Teresa ama Arthur. Ela ameaça chamar a polícia e ele resolve partir. Teresa sobe os degraus da escada. A víbora quebra a quarta parede e ressalta que entre ser ou não ser, ela é. Teresa se dirige ao quarto e volta a abraçar o urso. Teresa sente falta de Arthur e ressalta que não pode viver sem ele. Teresa decide reconquistar o amado. Lúcia sugere que Arthur clareie as ideias. Ele avisa que vai voltar a ser feliz sim. Regina e Joana chegam na vila um caco. A lavadeira comenta com a comadre que segue chateada. Regina acredita que Teresa envergonharia Armando. Joana segue sem acreditar no ocorrido. Regina informa a comadre que está sozinha. Elas sofrem com o desprezo de Teresa. Joana admite que Regina sempre esteve certa. Elas choram e se abraçam. Arthur recebe a visita de Teresa. Ela percebe que ele pretende viajar. Arthur fala para Teresa que não quer vê-la. Teresa comunica ao professor que não vai se casar com Fernando e o beija. Regina conta para Aurora e Mariano que foi renegada pela filha. Os morenos lamentam. Todos ressaltam que Teresa passou dos limites. Aurora relata que Regina pode desmascarar a filha. Regina acredita que Teresa nunca a amou. Regina informa também que a víbora não gosta de ninguém. Teresa conta para Arthur que recuperou a fortuna. Ele a ofende e garante que não vai desfrutar a fortuna alheia. Ele a enxota. Lúcia volta e Arthur ressalta que Teresa desperdiçou todas as oportunidades. Ele a empurra. Lúcia sente orgulho de Arthur. Teresa volta a chorar. Joana desaba nos braços de Roberto e ele a consola. Joana fala para Roberto que via Teresa como uma filha. Roberto insinua que a esposa mimou Teresa demais. Joana fala para Roberto que não merecia o desprezo e sente medo de Teresa. Aurora fala para Joana que pode ser a filha dela. Elas se agarram. Teresa volta para o quarto, bem depressiva. Teresa ressalta que Arthur é dela. No presídio, Genoveva discute com Gema. A agiota decide cortar o cabelo oxigenado da oxigenada. Genoveva sofre. Rubens surge destruído e pede a piedade do colega. Rubens oferece dinheiro para o detento. Um marginal relembra que era amigo de Nico. Um presidiário surge com uma faca. Rubens é esfaqueado e morre na hora. Oriana segue de olhos abertos. Fernando visita a mãe e admite que ela tinha razão. Fernando informa a Oriana que Teresa só queria dinheiro. Oriana descobre que Teresa ficou com a metade da grana dela. Fernando pede perdão para a mãe. Teresa vai à casa de Aida e conta que Rubens morreu. Aida fica arrasada e Teresa tripudia da desgraça dela. Aida ressalta que Teresa não respeita nem a morte. Teresa avisa a Aida que tem o que sempre quis. Teresa encontra Mariano e Aurora do nada. Eles se recusam a convidar Teresa para o casamento. Aurora ressalta que Teresa é podre. Mariano relata que Teresa perdeu 2 mães. Aurora rompe relações com Teresa e consola Aida. Arthur visita Joana e ressalta que a ambição destruiu Teresa. Joana informa a Arthur que vai passar a ignorar a afilhada. Roberto tenta animar a esposa. Arthur conta para os pobretões que eles podem adotar um filho em 3 anos. Fernando procura Teresa e ela sugere que ele comece uma briga judicial. Teresa relembra que Fernando colocou a empresa em seu nome porque ele quis. Ele se sente lesado. Teresa sugere que Fernando passe o seu tempo cuidando de Oriana. Ela informa ao gostosudo que não o ama. Fernando se humilha para Teresa e implora para ter uma outra oportunidade com ela. Arthur dirige.
O professor não para de pensar em Teresa. Teresa relata que Fernando não tem dignidade e o chama de fraco, manipulável e imaturo. Fernando ressalta que o caçador acabou caçado. Esperança aparece na mansão. Teresa informa a Fernando que vai continuar com o dinheiro. Esperança escuta. Teresa fala para Fernando que cada um tem o que merece e ele decide ir embora, arrasado. Esperança confronta Teresa, que conta para a amiga que Fernando continua rico. Teresa fala para Esperança que ninguém mandou ele ser burro. Esperança se decepciona com a amiga. Teresa conta para Esperança que quer retomar o casamento. Esperança não acha que Teresa vai conseguir isso. Arthur surge estirado e muito ferido. Esperança dá um sermão em Teresa. A víbora insinua que Teresa também foi interesseira. Teresa relata que Esperança explorou Rubens. Esperança informa a Teresa que estava apaixonada. Teresa garante que Esperança não é melhor do que ninguém. A víbora comunica a Sonsa que Rubens morreu. Teresa informa que não quer ver nenhum pobre. A víbora descobre que um policial a procura. Teresa conversa com Robles e descobre que Arthur capotou com o carro na estrada. Horas depois, Teresa vai para o meio do mato e inicia a busca pelo coitado. Um curandeiro cuida de Arthur e pede para seu afilhado procurar as autoridades. O oficial fala para Teresa que ainda não encontrou nada. Logo após, um policial revela para a víbora que Arthur foi encontrado por um camponês. Teresa ordena que os oficiais consigam um helicóptero. O curandeiro continua com seu trabalho. Fernando fala para Oriana que precisa se recuperar. Ele a informa que quer morrer e promete que vai cuidar da mãe. Teresa encontra Arthur, que não reage. Teresa ressalta que Arthur não pode deixá-la. Aida conta para todos que amava Rubens. Mayra ressalta que Rubens também gostava da filha. Ramon deseja que alguém devolva o sorriso de Aida. Mayra pede para segurar Rodrigo. Esperança permite. Mayra ressalta que Rodrigo tem excelentes pais. Ela deseja que Aida passe a amar o irmão. O camponês conta para Teresa como socorreu Arthur. Ela o agradece. Os socorristas chegam, enquanto Teresa reza. Aurora conta para Aida que Arthur está morrendo. Elas sentem pena do coitado. Lúcia liga para Luísa e conta para ela que Arthur está muito mal. Teresa questiona Mariano e exige que ele salve a vida de Arthur. Mariano comenta que Arthur continua na mesma. Ele informa que continua fazendo o possível para salvar o professor. Mariano admite para Teresa que Arthur pode morrer a qualquer momento. Arthur segue em coma. Teresa pede para que ele lute pela vida. Ela expõe o seu amor pelo amado. Teresa informa que vai enlouquecer devido à dor que está sentindo. Lúcia exige que Teresa vá embora. Elas batem boca. Lúcia ressalta que Teresa desperdiçou o amor de Arthur. Teresa cala a boquinha e sai. Lúcia acaricia o pobre coitado. As horas passam. Roberto e Regina organizam uma festa surpresa para Joana. Patrícia deseja que Regina se anime. Esperança surge com o bolo. Todos se escondem. Joana fica feliz com a surpresa. Lúcia e Luísa se reencontram. Roberto presenteia Joana e agrada a esposa. Joana agradece o apoio dele. Teresa aparece. Regina ressalta que Teresa não tem mais mãe e exige que ela não volte ali. Lúcia conta para Luísa que Arthur ficou várias horas desaparecido. Lúcia revela também que Teresa abandonou Fernando. Teresa sugere que Regina a entenda. Regina informa a filha que ninguém renega a própria mãe e fala que sabe o seu valor. Regina chama a filha de egoísta e informa que não vai tentar abrir os olhos dela. Regina ressalta que Teresa desdenhou o carinho de todos. Regina mostra as mãos para Teresa e ressalta que batalhou para colocar comida na mesa com aquelas mãos. Teresa morre de vergonha. Regina renega a filha e entra em seu quarto. Regina quase tem um troço e esmurra a cama. Ela pede perdão para a Virgem, mas ressalta que Teresa tem que reagir. Ela acredita que Teresa ainda pode mudar e pede para a Virgenzinha iluminar sua filha. Regina acredita que errou como mãe e ressalta que apenas Teresa pode corrigir o próprio erro. A lavadeira não consegue parar de chorar e se deita. Roberto sugere que Teresa vá embora. Teresa tenta calar os pobres. Esperança ressalta que Teresa não pertence àquela vila.
Johnny informa a Teresa que os pobres são ricos de amor. Patrícia avisa a Teresa que não a admira. Teresa aborda Joana e tenta presentear a madrinha. Joana informa a Teresa que as patroas não parabenizam as criadas. Teresa pede para a madrinha não julgá-la. Joana informa a Teresa que estava cega. Teresa não consegue se explicar. Joana debocha da afilhada e insinua que ela quer contratar os serviços dos pobres. Teresa inventa que foi obrigada a mentir à repórter. Joana se envergonha da afilhada e fala para Teresa que a amava mais do que tudo no mundo. Joana admite que estava errada. Teresa informa a madrinha que a venera. Joana não acredita e expulsa Teresa da casa de Regina. Ela não aceita o presente dela. Todos dão as costas para Teresa. Teresa segue na fossa e se sente muito mal. Joana bate a porta na cara de Teresa. A costureira berra e chora. Teresa sofre. Joana comenta com todos que perdeu sua menina. Sozinha, Teresa se ajoelha no meio do cortiço. Luísa desabafa com as amigas. Ela vê Fernando de longe. Lúcia conta para Luísa que Oriana está internada no hospital. Teresa vai ao cemitério e relembra que só Armando a entendia. Teresa fala para o pai que ninguém quer escutá-la. Ela relata que só queria sair da pobreza e percebe que o dinheiro não vai realizar seus sonhos. Ela sofre com o desamor dos demais. Teresa abraça o túmulo de Armando. Luísa lamenta a situação de Oriana. Fernando entra no quarto e fica surpreso ao rever Luísa. A enfermeira tira Oriana de lá. Fernando sugere que Luísa visite a velhota com frequência. Ele se desculpa com a ex. Luísa avisa a Fernando que não liga para a vida dele. Ela revela que está grávida. Fernando gosta da notícia. Teresa volta a visitar Arthur. Ela informa que vai continuar do lado dele. Teresa beija Arthur e admite que agiu mal. Teresa exige que Arthur fique bem. Fernando pede uma nova chance para Luísa. Ele avisa que o amor pode vencer o ressentimento. Luísa não perdoa Fernando e avisa que a traição e a falsidade dele destruíram tudo. Luísa ressalta que Fernando terá direitos como pai da criança, mas reitera que não quer nada que venha dele. Teresa e Lúcia se encontram no corredor. Mariano conta para as apaixonadas que Arthur reagiu. Teresa fica aliviada. Luísa emociona Oriana e pede para a velhota se recuperar pelo neto. Porfírio conversa com Regina e informa a todos que fez as pazes com a filha. Patrícia se alegra. Johnny deseja conhecer a sogra. Regina ressalta que Patrícia é a filha que qualquer um gostaria de ter. Porfírio comenta com os demais que adora feijoada. O resmungão admite que Johnny é uma boa pessoa. Porfírio aceita o Nanico como neto. Eles se abraçam e divertem as demais. Lúcia vela o sono de Arthur. Arthur delira com Teresa. Lúcia se decepciona. Mariano fala para Teresa que Arthur vai precisar de alguns dias para se recuperar totalmente. Ele percebe que Teresa realmente ama Arthur. Aurora fala para Teresa que o dinheiro não traz felicidade, como se alguém tivesse perguntado alguma coisa para a fofoqueira. Os morenos sugerem que Teresa se redima. Mariano e Aurora insinuam que Teresa deve deixar a cidade. Teresa pensa e pensa. Alguns dias depois, Mariano e Aurora contam para Regina que Arthur e Luísa estão bem. A lavadeira pergunta por Teresa. Os morenos comentam com Regina que Teresa não quer mudar. Aurora informa também que o grande dia está chegando. Mariano relembra que Regina cuidou dele. Ele pede para a lavadeira levá-lo ao altar. Aida visita Teresa, que estranha a postura dela. Aida comunica a Teresa que vai mudar. A Nanica deixa sua vingança de lado. Teresa sugere que Aida não se faça de santinha. Aida informa a Teresa que não vai se importar com as atitudes dela. Aida ressalta que a máscara de Teresa caiu e conta que vai ser feliz, diferente de Teresa, que ninguém quer saber dela. Teresa descobre que Luísa vai ter um filho. Aida percebe que há uma grande solidão que habita na mansão. Ela se vangloria de que Teresa não tem amor. Teresa acaba chorando. Aida ressalta que Teresa só tem dinheiro, pois já perdeu tudo.